Enfrentamos um período de adversidades, crises e incertezas. Tudo isso pode trazer ainda mais consequências para a nossa saúde. Ansiedade e medo são sentimentos que têm se falado e vivido bastante nos últimos tempos. E como esses sentimentos podem ajudar ou piorar a saúde? Hoje, nós vamos falar sobre o assunto com o Maite Godoy, que é psicólogo. Ele trabalha com psicologia positiva, humanista, comportamental e neurociência, gestão de hábitos, desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional. Maite, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à Rádio CBN. Um bom dia. Bom dia, Denise. Tudo bom com você? Tudo bem, Maite. Que ótimo. Assunto importante, sempre muito bem-vindo na nossa pauta, na nossa programação. Como o corpo funciona, Maite, para desenvolver ansiedade ou medo? Então, Denise, quando a gente pensa em ansiedade e medo, falando de uma questão fisiológica, a gente tem que pensar em dois hormônios que são liberados dentro do nosso cérebro. Esses hormônios cerebrais a gente chama de neurotransmissores. Basicamente, cortisol e adrenalina, né? E aí o cortisol e a adrenalina estando ali acima dos níveis ideais, ele vai desencadear toda uma reação corporal para que a gente tenha o que chamamos de hoje ansiedade. Maite, ansiedade e medo, ali estão do lado a lado, bem próximas, é uma coisa só para o mesmo paciente? Existem explicações para diferenciar a ansiedade e o próprio medo? Creio eu que a ansiedade nem sempre, ao contrário, o medo nem sempre gera ansiedade, mas a ansiedade, sim, ela pode vir sim do medo quase que sempre. Pensando aí numa questão evolutiva, a ansiedade é um mecanismo de defesa do corpo, né? Servia para que a gente se defendesse dos outros animais quando a gente estava sendo caçados por eles. Hoje, já não temos animais nos caçando. No entanto, a gente tem aí pandemia, cartão de crédito, boleto, relacionamentos amorosos, familiares, amigos, profissão, tem tantas outras coisas que podem desenvolver aí sim a ansiedade. Pois é, o Brasil é um país campeão em pessoas com ansiedade e nós já falávamos isso antes mesmo da pandemia. E aí veio a pandemia, veio somar esse estado e essa forma também de classificar o nosso país, né, Maite? Antes da pandemia, creio eu, agora vai me fugir o ano exato, mas acho que 2017, 2018, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, estava fazendo um estudo onde que nós, brasileiros, já éramos campeões mundiais em níveis de ansiedade, onde que 80% da população tem o que a gente chama de ansiedade patológica. Ansiedade patológica, o que significa isso, por favor? Como eu explicava, né, a ansiedade é um mecanismo de defesa do corpo. Então, em níveis aceitáveis, em níveis ideais, ela serve para que a gente consiga sair do lugar, certo? Então, a gente precisa ter algum ímpeto para que a gente saia do lugar. Em níveis ideais, essa ansiedade, esse mecanismo de defesa do corpo seria muito legal, muito aceitável. A partir do momento que isso começa a passar do que a gente chama de normalidade, começa a afetar a vida do sujeito, aí a gente chama de ansiedade patológica. Importante. Então, primeiro aquele momento realmente de dar aquele impulso de fazer bem para o nosso ser, para a nossa vida, mas dali para frente já prestar mais atenção, porque já podemos estar avançando no sinal amarelo para o vermelho quando falamos desse momento de ser ansioso. Inclusive, tem realmente tipos de ansiedade, né, Maite? A gente tem alguns tipos de ansiedade aí, né? A gente tem quando a gente começa a falar de ansiedade patológica, a gente pode ter o transtorno de ansiedade generalizada, a gente pode ter a fobia social, a gente pode ter também a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é algo que está cada vez mais comum na população, viu, Denise? Que é quando a ansiedade ela começa a afetar de fato o físico, e a pessoa geralmente acha que ela está tendo um ataque cardíaco, corre para o hospital, chega lá, não tem absolutamente nada fisiológico no coração ou na corrente sanguínea, qualquer coisa do gênero. É a ansiedade que leva a pessoa a achar que ela está em risco de vida iminente, que vai morrer a qualquer momento ali. Ô Maite, e tem cura para tratar a ansiedade ou esses diferentes tipos de ansiedade? Eu gosto sempre de colocar aqui, né, a forma que eu trabalho com os meus pacientes, tem algumas, deixa eu contar quantos elenquei, 1, 2, 3, 4, 5
tópicos que são sempre muito importantes para que a gente consiga aí resolver de forma bem rápida, viu, Denise? Essa questão da ansiedade. Quais seriam esses 5 tópicos, então, para realmente tratar esse caso? Vamos lá. O primeiro dos tópicos é a prática de atividade física. Por que é tão importante a prática de atividade física? Pensa aí que a ansiedade, ela surge, né, como uma forma de mecanismo de sobrevivência quando um animal está correndo atrás da gente para caçar a gente, correto? É isso aí, Então, a partir daí, o corpo precisa de uma preparação fisiológica. Ele vai elevar os níveis de cortisol e adrenalina e toda a corrente sanguínea é direcionada aos grandes músculos, né? Perna, braço, peito e costas, para que a gente possa lutar contra esse animal ou para que a gente possa fugir dele. Nesse sentido, quando a gente hoje, na atualidade, tem ansiedade, o mecanismo de defesa do corpo é exatamente o mesmo. Toda essa corrente sanguínea é direcionada aos músculos, nossa atenção, respiração, batimento cardíaco, é tudo elevado também para que a gente possa sobreviver. Então a gente precisa dar para o corpo o que o corpo está pedindo. O corpo, na realidade, está gritando para que a gente faça atividade física. E aí, quando você começa a fazer atividade física, você baixa esses níveis de cortisol e adrenalina e começa a subir níveis de bons hormônios cerebrais, como serotonina, dopamina, endorfina. E aí a gente entra no que a gente chama de homeostase, que é o estado de equilíbrio do corpo. E muitas pessoas, Maite, fazem até o contrário, né? Quando estão vivendo essa necessidade, o corpo pedindo para realmente fazer uma atividade física, acabam não se movimentando, acabam ficando cada vez mais ali no seu mundinho, na sua forma de viver o seu problema, de dar mais comida para o seu problema e evitam ao máximo a prática de atividade física, que aí estariam prejudicando ainda mais o seu quadro clínico. Com certeza, né? O que a gente mais vê é pacientes ansiosos jogados no sofá, vendo Netflix, jogados na cama, assistindo aí séries, filmes. Não que eu seja contra, tá? Eu acho ainda que você, em níveis saudáveis, ali uma boa série, um bom filme, ela é sim benéfica à ansiedade. Mas aí as pessoas, elas começam a exacerbar isso e passam a não fazer outras coisas que seriam também muito importantes. Vamos seguir então, já colocamos um tópico, prática de atividade física. Temos mais 4. Continuamos então? Né? Claro, com certeza. Meditação, Denise. A meditação, né? Existe um preconceito muito grande ainda hoje contra a prática da meditação. E quando eu falo aqui de meditação, eu não estou falando de nada religioso, tá? As pessoas sempre atrelam muito a meditação à religiosidade. Quando eu falo de meditação, é aquela que é corroborada pela ciência, que hoje a gente chama de mindfulness, é estar presente no momento presente. E aí as pessoas vão falar assim, então é ficar com a mente em branco? Não, Denise, isso não existe. Né? A gente pensa do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. A prática da meditação nada mais, nada menos é do que você lutar contra os seus pensamentos. Então você vai sentar aí para fazer uma prática meditativa e aí o seu pensamento vai ser, vou estar no momento presente, prestando atenção na minha respiração. É óbvio que quem não tem prática vai começar a pensar, o que eu vou jantar hoje? Você pega esse pensamento e fala, não quero pensar em você agora, eu quero pensar na minha respiração. Daqui a pouco, mas eu tenho que trocar o óleo do carro. Não quero pensar nisso agora. O cérebro vai te sabotando para que você não faça essa prática meditativa. E é esse exercício em você fugir o pensamento e você voltar no momento presente que vai te dar possibilidade de você ter controle sobre o fluxo do seu pensamento e não deixar que pensamentos ansiosos no futuro tomem conta do seu pensamento, tomem conta da sua mente. Então a prática da meditação hoje é muito aprovada pela ciência. É verdade. E por quem também começa a praticar, né, Maite? Realmente o que você coloca aqui tem todo o sentido, porque as pessoas vão deixar de pensar no que já foi ou esperar pelo que ainda vai acontecer. E com a meditação, concentrando o olhar, a atenção para a respiração ali, vão ficar no presente. Isso, e você vai aprendendo cada vez mais a estar no momento presente. Porque a ansiedade, rudimente falando, é você viver o futuro em vez de viver o momento atual. Então você sempre vai ficar ansioso pensando lá no futuro, o que vai ser, o que vai acontecer, por que... Então, é você aprender a não ir para o futuro, a ficar aqui, no agora. Isso, para quem não entende muito, pode parecer até besta, mas é de uma eficiência gigantesca dentro da nossa mente. Sim.
Prática de atividade física, meditação com atenção voltada, claro, para a respiração, mas são 5 tópicos que você vai apresentar para a nossa audiência. Já colocamos 2 em evidência. E os demais, por favor? Próximo é a terapia, tá? Você fazer psicoterapia é algo que é muito importante hoje em dia, né? Porque aí você vai começar a entender a sua mente, vai começar a entender os seus pensamentos e principalmente você vai começar a entender suas emoções. Não é possível que a gente tenha controle sobre absolutamente nada que a gente não entenda. Então, quando você entra dentro de um processo psicoterapêutico, você não é um encontro semanal com o seu psicólogo, com a sua psicóloga. É um encontro semanal com você mesmo, onde você ali vai passar a entender coisas do seu passado, passar a entender coisas do seu presente e vai lhe ser apresentado também panoramas diferentes sobre os seus problemas e situações onde que você, estando no meio do olho do furacão, não tem essa perspectiva. Então, nós, enquanto psicólogos, a gente consegue te mostrar todo o entorno que tem em volta do que você muito provavelmente não está vendo. Então, a prática de psicoterapia é extremamente importante para que você consiga vencer essa ansiedade. Maite Godoy, psicólogo conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN, colocando como pauta a ansiedade e aqui ele também apresentando para a nossa audiência 5 tópicos. Já passamos pela prática de atividade física, a meditação e também a terapia. E seguindo essas orientações, seguindo essas formas de lidar e mais do que isso, tratar a ansiedade, né, Maite? É essa a intenção então de apresentar aqui os 5 tópicos. Quais são os próximos? Então, às vezes, dentro de um processo de psicoterapia, a gente passa ali 1, 2, 3 meses com o paciente e percebe que sozinho o paciente talvez não consiga superar essa fase, porque a ansiedade, como eu te disse, é uma defasagem cerebral, uma defasagem da química cerebral, melhor dizendo. Então, por vezes é importante que o paciente seja encaminhado ao psiquiatra, onde ele ali vai entrar com algum tipo de medicação para que o paciente consiga estabilizar essa química cerebral com auxílio externo. E aí, dentro da psicoterapia, conseguir trabalhar essas emoções para que essa química não volte a bagunçar. Então, é muito importante e isso denise um preconceito gigantesco contra as medicações psiquiátricas hoje em dia ainda. 2021, as pessoas têm muito preconceito com essas medicações e elas estão aí para que nos ajudem. Então, por vezes, quando o seu psicólogo fala, olha, acho que você precisa ir lá no psiquiatra, tomar um remedinho, ele vai avaliar o seu caso, vai, porque é muito importante, é muito válido e ajuda demais dentro dos quadros ansiosos. E medicação que passa até mesmo, né, Maite, por momentos assim de oferecer vitaminas para o corpo, porque às vezes faltas de vitaminas direcionadas para o estado da pessoa, então esse processo de medicação, inclusive, é acrescentado por vitaminas, mas claro, sempre com essa orientação do profissional, não é qualquer um indicando, é o profissional certo, indicado para o caso certo de cada paciente. Exatamente, né? Muitas vezes sim, pode acontecer por uma defasagem aí. Eu gosto de pensar na nutrição, né? Você falou de vitaminas, eu gosto de pensar na nutrição como se fossem tijolinhos que vai construindo o nosso corpo. Se você oferece bons tijolos, um bom material, você consegue edificar uma boa casa, você consegue edificar um bom prédio. Se você oferece material de baixa qualidade, então, muito provavelmente, o alicerce não está legal e esse negócio vai começar a balançar, vai começar a rachar, uma hora não vai dar certo. Então, quando a gente fala de suplementar com vitaminas, e aí o médico, a nutricionista vai poder ver o que você precisa através de exames, é extremamente importante, além de você se alimentar bem. A alimentação não tem causa direta ligada à ansiedade, mas faz parte porque ela te dá um bom corpo para você habitar. É isso aí. E o último tópico, por favor, traz aqui para a nossa audiência, Maite. O último tópico é algo que também é de grande preconceito hoje ainda na nossa sociedade, mas que eu sugiro quem tiver a oportunidade de vivenciar a prática da hipnose. A hipnose, ela pode tratar aí casos de ansiedade mais graves, casos de ansiedade mais leves, mas só a experiência de si, só da hipnose já é de grande valia, de você conseguir explorar o potencial da sua mente. E, Denise, eu vou te dizer, quem passa por um processo de hipnose
consegue perceber o tamanho do poder que a nossa mente tem. E quando eu falo poder, eu não estou falando de poderes místicos, tá? Eu estou falando de poder criativo da nossa mente. E a prática da hipnose aí ajuda bastante na redução da ansiedade. É porque a própria mente do ser humano é aquela que realmente te projeta ou te segura, te sabota, muitas vezes inconscientemente, mas a nossa mente é que transforma um símbolo ou uma coisa de nada, digamos assim, claro que respeitando todos os pacientes, mas uma coisa tão simples em um grande monstro, né? Então, realmente, a nossa mente, ela nos bota para frente ou para trás ou nos trava totalmente, né, Maite? Exatamente, né? Eu falava esses dias em uma live, não é que o problema do outro pode ser fácil, ou pode ser difícil, ou pode ser besta, é porque a gente sempre tem que levar em consideração o contexto, tem que levar em consideração a química cerebral, e tem que levar sempre em consideração a história de vida do indivíduo. Algo que para mim hoje pode parecer simples e besta, para aquela pessoa que hoje está vivendo aquilo, pode ser muito difícil. E aí, quando ela supera isso, da próxima vez, ela vai ter instrumentos, ela vai ter ferramentas para lidar melhor com essa situação, que hoje vai ser difícil e no futuro pode ser muito simples para ela também. Então, a mente, a vivência, a história de vida é sempre muito importante para que você consiga aí superar os seus problemas, superar as suas emoções e viver cada vez melhor. Esse é o intuito da vida, não é, Bebê? É verdade. Maite, está terminando aqui o nosso tempo, mas eu deixo ainda 1 minuto para suas considerações finais, até o recadinho, né, aqui para a nossa audiência que nos acompanhou até agora, que entendeu melhor esses 5 tópicos que são colocados em evidência para lidar com casos de ansiedade. Qual é o seu recado final, por favor? Viva bem, né? Independente de qual seja o problema, independente de qual seja a situação que você está vivendo, busque sempre viver da melhor forma possível. E aí a gente deixou 5 tópicos aí extremamente importantes para que você consiga, a partir de então, pensar melhor a sua vida e buscar ajuda quando você achar que é necessário e buscar sempre ser cada dia melhor do que você foi ontem. Uma filosofia japonesa que chama Kaizen, né? Seja melhor hoje do que você foi ontem. Você fazendo isso, Denise, não tem como dar errado. Vai superando dia após dia, vai sendo cada vez melhor, vai buscando a tal da felicidade que ela está nos momentos simples. É só você saber ver. Seja melhor hoje do que você foi ontem. Maite, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Denise. Obrigado. Maite Godoy, psicólogo conosco hoje aqui, então, trazendo um pouquinho mais sobre a ansiedade. O país, o nosso Brasil, campeão mundial em pessoas com ansiedade, então sabendo entender melhor essa situação e mais do que isso, respeitando e buscando ajuda. Porque realmente tem sim tratamento e tem um acompanhamento para lidar com casos envolvendo a ansiedade.